Saiu o edital da OAB 41 e eu vou analisar ele aqui junto com você para você não perder nenhuma informação importante e se organizar direitinho para estudar e ser aprovado no próximo exame. Bora lá? Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você aprender a estudar para a prova da OAB de forma eficiente e leve e conseguir finalmente destravar sua carreira no direito. Então vamos lá, eu separei aqui 5 pontos para a gente analisar esse edital, que eu sei que vocês morrem de preguiça de ler, mas eu vou ler junto com você aqui, te ajudando, ó, te sinalizando realmente o que é importante você olhar aqui dentro desse edital, tá? Tem muitas páginas, mas eu vou filtrar as informações para você. E o primeiro ponto é, quem pode fazer a prova? Porque esse ponto aqui normalmente dá muita confusão, mas vamos ler e interpretar comigo direitinho, ó. Poderão realizar o exame de ordem os estudantes de direito que comprovem estar matriculados nos últimos 2 semestres ou no último ano do curso da graduação em Direito até o fim do segundo semestre de 2024. Então, se você tiver matriculado no último ano do curso de Direito ou nos últimos 2 semestres, e aí vai depender da sua faculdade, do seu curso de Direito, tem curso que tem 11 semestres, tem curso que tem 6 anos, né, da faculdade de Direito, o meu tinha 5, 10 períodos. Então, se você tiver, se for igual ao meu caso, né, 10 períodos, e 5 anos de curso, se você tiver matriculado no 9º período até o final do segundo semestre de 2024, ou seja, até dezembro de 2024, você pode fazer o exame da ordem. Mas se você já for formado há muito tempo, já for bacharel, claro que esse requisito nem conta. Com certeza você já bateu esse requisito aqui, não precisa se preocupar com isso. Quem normalmente se preocupa com isso é quem está na faculdade ali pelo 7º, 8º, 9º período e sempre fica na dúvida, porque cada edital solta uma regra diferente. Às vezes a OAB libera para o pessoal do 8º período fazer a prova, às vezes não. Então já aconteceu. Na minha OAB, por exemplo, foi lá na época da pandemia, eu estava no 8º período e eu já pude fazer a minha inscrição. Então veja aí direitinho onde é que você se enquadra, se você tiver 11 períodos ou 6 anos de curso, faz as contas direitinho para você não se embananar. Bárbara, quando é que eu tenho que comprovar que eu realmente estava matriculado nos 2 últimos semestres ou no último ano do meu curso de Direito? Você vai ter que comprovar isso, não é no momento de realizar a prova, nem no momento da inscrição, que vai ser agora. Você vai ter que comprovar isso quando você for solicitar o seu certificado de aprovado. Aquele certificado que vai ser guardado com você para sempre, para você nunca mais ter que fazer o exame da ordem. Esse certificado aí que também te dá a oportunidade de se inscrever nos quadros dos advogados do Brasil. É nesse momento que você precisa comprovar, usar uma declaração ali da sua faculdade, para comprovar que a época da realização do exame, ali na data prevista pelo edital, você preenchia esse requisito de estar matriculado nos 2 últimos semestres da sua faculdade ou no último ano do seu curso. Aproveita e me conta aqui para eu saber, você está na faculdade aí na reta final do curso de Direito ou você já se formou há um tempo e vai prestar o exame, já preencheu esse requisito aí? O segundo ponto importante para a gente olhar aqui no edital são os requisitos para fazer a inscrição no exame. Você tem das 17 horas do dia 13 de maio de 2024, daqui a pouquinho, às 17 horas do dia 21 de maio de 2024. Ou seja, se atente muito a esse prazo, porque se você perder aqui o horário, eu vou deixar para o último dia, vou deixar para o dia 21 de maio. Mas se deixar para as 18 horas, já não vai dar mais para você se inscrever. Então fica bem atento. Se possível, no dia 13 de maio, já coloca um alarme aí no seu celular para tocar, e aí você já se inscreve logo no primeiro dia. Tá, Bárbara, e aí? Precisa mais de quê? Você vai preencher ali o formulário de solicitação de inscrição, que é um formulário eletrônico, né? Tá tudo no site lá direitinho. E submetido o formulário, o examinando deve imprimir o boleto bancário correspondente. Lembrando que a homologação da inscrição somente se dará após o pagamento da taxa de inscrição. Então você só confirma realmente que está inscrito quando você pagar esse boleto. Pelo amor de Deus, Bárbara, R$320. É, meu querido Albeiro, o Albeiro não tem um dia de paz. Esse boleto realmente está bem salgadinho. Essa foi uma novidade do edital anterior. O pessoal se assustou com esse valor da inscrição. É um valor considerável, mas se você não tem essa quantia, você pode solicitar a isenção dessa taxa de inscrição que a gente vai falar daqui a pouquinho. O item seguinte também é bem importante. Você pode se inscrever, imprimir o boleto e não precisa pagar agora. Você pode deixar para pagar até o dia 28 de junho, um mês antes da prova. Você tem ali até às 17 horas, então é muito importante também prestar atenção nesse horário, porque a gente está muito acostumado a considerar que até tal dia, então vai até às 23h59 daquele dia, mas não. No caso aqui do boleto, você tem até às 17 horas do dia 28 de junho para poder pagar esse boleto. Então, enquanto antes, se você já sabe que vai ter que pagar, não se enquadra ali nos requisitos da isenção, já se programa para você pagar o mais rápido possível. Se você puder se inscrever num dia, já imprimir seu boleto e já pagar, ótimo. Se não, né, se você não tem essa quantia ainda, vai juntar, vai arrecadar com alguém, vai ver uma alma bondosa para te ajudar a pagar essa inscrição. Então, enquanto antes você tiver esse valor,
pague logo o seu boleto. E coloca um alarme também para disparar no seu celular. Nesse dia aqui, 28 de junho, coloca umas 4 horas da tarde, né, para você ter uma margenzinha para correr atrás, caso você tenha esquecido de pagar. Vamos lá para o item 2.4.1, que também é muito importante que vocês saibam, que é sobre a escolha do local de prova e da matéria. Então é nesse momento de inscrição que você agora vai ter que escolher onde é que você vai fazer sua prova e qual matéria de segunda fase você vai prestar, né? Qual é a prova de segunda fase que você vai querer enfrentar. E tem aqui as opções. Você pode escolher entre direito administrativo, direito civil, direito constitucional, trabalho, empresarial, penal ou tributário. Já quero saber também qual foi a disciplina de segunda fase que você escolheu ou está pensando em escolher até o finalzinho aí da inscrição. Comenta aqui para eu saber. O próximo item importante aqui dentro dos requisitos para inscrição ainda é o item 2.4.6, vamos lá ver comigo, que fala da tal famosa, da tal polêmica foto para você fazer a inscrição. Também foi uma novidade trazida no edital anterior, que se manteve nesse de agora. Os alunos, os candidatos, né, continuam tendo que enviar uma foto 3x4 do rosto em formato JPEG ou JPG com tamanho máximo de até 1 megabyte, conforme as orientações a seguir. O rosto deverá estar de frente, em primeiro plano, com uma boa iluminação e sem sombras, bem como descoberto, sem chapéu, sem óculos escuros, sem cabelo cobrindo o rosto ou outros elementos que escondam a face do examinando, mesmo que parcialmente. O fundo deverá ser neutro e não conter nada além da imagem da pessoa fotografada, similar à foto do RG. Então, você pode pegar uma parede branca como essa de fundo, faz ali uma selfie, né, sem óculos, sem chapéu, sem nenhum adereço, só você ali no centro, tira essa foto e se você tiver com um problema de alta resolução de fotos, que os celulares hoje todos tiram fotos em alta resolução, você pode subir em algum site que reduza o tamanho dessas fotos para até 1 megabyte. Ou para simplificar, você pode também tirar uma foto do seu próprio RG, né? Tenta lá escanear direitinho, desde que não fique nenhum reflexo, que dê para te enxergar direitinho. Acho que não tem problema nenhum você escanear a foto do RG para não ter todo esse problema de ter que tirar foto. Também não precisa ir no estúdio profissional para tirar essa foto não, tá? É algo simples. Eles só precisam saber que você é você. Eu acho que isso aconteceu por causa de fraude, né? Eles colocaram essa exigência aqui no edital para que as pessoas sejam as pessoas reais que estão indo lá fazer a prova. Acontece muito problema de fraude. A galera dá um de Mike Rose e vai lá fazer prova no lugar de outras pessoas. Então é uma forma de tentar driblar a galera fraudulenta aí. E o terceiro ponto que eu quero falar com você é sobre a isenção da taxa. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago conteúdo novo e útil para sua aprovação na OAB. Então se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Sobre a isenção da taxa, a gente vai lá para o item 2.6.1. Poderá ser concedida, mediante análise detalhada dos documentos, a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao examinando que cumulativamente, isso quer dizer, não basta preencher um requisito. Tem que preencher todos esses requisitos. Letra A. Estiver inscrito no CAD único, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Letra B. Comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, adotando a seguinte definição para a família de baixa renda. Aquela com renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo. E 2. A que possua renda familiar mensal até 3 salários mínimos. Então, você pode se enquadrar em um ou em outro para comprovar hipossuficiência de recursos financeiros, para comprovar o item B. Então, se você tiver no CAD único e comprovar a hipossuficiência de recursos financeiros, como está descrito na letra B, você já preenche cumulativamente esses dois requisitos para solicitar a isenção. Aí tem também o procedimento de solicitação. Vamos lá. O item 2.6.1.1 diz o seguinte: o examinando que se julgue enquadrar nos termos do subitem anterior deverá enviar a documentação comprobatória relacionada abaixo à Coordenação Nacional do Exame da Ordem das 17 horas do dia 13 de maio às 17 horas do dia 21 de maio. Então, o mesmo prazo de inscrição é o prazo que você tem para enviar a documentação comprobatória para entrar aqui para solicitar a isenção da taxa, tá? E quais são os documentos? Cópia da carteira de trabalho, cópia dos 3 últimos contra-cheques, declaração de imposto de renda, cópia da carteira de identidade CPF, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos menores de idade, todos os documentos anteriores dos respectivos cônjuges, declaração constante no anexo 4 desse edital, então tem uma declaração lá no anexo 4 para você preencher também. E caso você não tenha algum ou mais de um desses documentos aqui, você pode fazer uma declaração de próprio punho falando que não se enquadra naquela opção ou não possui aquele documento, como no caso de uma certidão de casamento. Se você for solteiro, é só você declarar numa folha em branco, bem simples: eu, fulano de tal, nome completo, declaro não me enquadrar na condição de casado, portanto não possuo o documento certidão de casamento exigido pelo item tal do edital.
aí coloca a data, tudo certinho, data, local, assina, e isso daí já é uma declaração para você se livrar de ter que apresentar esse documento, já que você não tem, tá? É o que ele fala aqui, ó. Se não tiver, sempre ele coloca entre parênteses aqui, se não tiver, atentar-se ao cumprimento do disposto no item 2.6.1.1.1. E aí eu já adiantei para você, né, que você deve encaminhar só os documentos que você realmente tem ou que sejam pertinentes à sua situação. Caso não possua ou não se enquadre em alguma dessas situações aí, o examinando deve encaminhar a declaração de próprio punho legível, datada e assinada, conforme anexo 6, sobre o seu não enquadramento para suprir o não envio do documento exigido. Ok? Então, para a gente fechar essa parte da isenção, se você tiver preenchido aqueles 2 requisitos cumulativamente e tiver reunido toda essa documentação exigida, aí você vai requerer realmente a isenção ali no momento da inscrição. Tem um campo específico para você preencher essa opção, e nesse campo, conforme o item 2.6.2, você vai ter que indicar o seu NIS, né, o número de identificação social atribuído pelo CAD único, a declaração de que atende à condição estabelecida no subitem 2.6.1 e vai fazer o envio online da declaração constante no anexo 4, lá no final, e da documentação constante no subitem. Reforçando tudo isso das 17 horas do dia 13 de maio às 17 horas do dia 21 de maio. Já corre logo, reúne essa documentação, organiza tudo para você fazer tudo isso logo no começo e não ficar com um prazo apertado para correr atrás de documento. O quarto ponto que eu quero falar com você é sobre a prova em si. Então, a prova continua sendo uma prova dividida em 2 etapas. A primeira fase, que é a famosa prova objetiva, as matérias que caem na primeira fase continuam sendo todo o eixo, né, de formação profissional do curso de Direito, tudo que cai na sua faculdade de Direito, aquelas matérias obrigatórias, e Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia, Financeiro, Previdenciário, Eleitoral, as 3 novas matérias, né, que entraram mais recentemente, e os 3 diplomas legais que disciplinam a matéria de ética, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, o seu Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Para a segunda fase, como a gente falou anteriormente, você vai ter que escolher entre essas disciplinas aqui. Eu espero que você tenha escolhido realmente uma disciplina que você tenha uma certa afinidade para poder estudar, porque você vai passar 2 meses ali encarando ela, e que tenha alguém para te orientar, em que você confie, em que você goste da didática, para você conseguir aprender tudo que é necessário e se sentir preparado para enfrentar a segunda fase. Sobre a duração e o horário da prova, se mantém como sempre foi. A prova tem duração de 5 horas, tanto a primeira fase quanto a segunda fase. Vai acontecer, no caso da primeira fase da OAB 41, no dia 28 de julho, uma data prevista, tá? Pode ser que tenha alguma alteração, mas a princípio essa é a data que você tem que ter em mente para se programar aí nos seus estudos. E a prova acontece das 13 às 18. A da segunda fase também é das 13 às 18. Por isso, é importante você se testar nos simulados nesse mesmo dia e horário, né? Testa a sua rotina num domingo à tarde, para você ver como é que o seu corpo também vai reagir, se você vai sentir sono ou não, enfim, você tem que simular a prova em condições similares realmente ao dia da prova, do jeitinho que está aqui. A segunda fase está prevista para o dia 22 de setembro de 2024. Outra coisa interessante de observar é essa exigência aqui da FGV no item 3.4.1, em que ela fala que vai cobrar, né, que ela pode cobrar questões com interdisciplinaridade. Então, muita gente não está antenada a respeito disso e acaba estudando ainda de uma forma muito segregada o direito. Por isso eu sempre desperto vocês aqui no canal, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, para estudarem observando o direito de um jeito interdisciplinar, em que uma matéria do direito conversa com a outra, não como uma coisa separada e segregada. E o que ajuda você muito nisso é fazer questões mescladas, fazer simulados em que as questões estão misturadas, em que você não tem separação por matéria ou por assunto, mas você faz as questões ali numa salada, né, uma espécie de salada, e vai treinando essa habilidade de raciocinar o direito de um jeito interdisciplinar, buscando entender os princípios do direito como um todo, porque uma matéria vai conversando com a outra. Para você que ainda não entendeu o que é interdisciplinaridade, é, por exemplo, uma questão poder ser cobrada tanto em direito penal como em direito constitucional, por exemplo. Se uma questão cobra, por exemplo, o princípio da presunção da inocência, pode cair uma questão sobre isso tanto em penal quanto em constitucional, porque é algo que está na Constituição e também está no Código Penal, no Código de Processo Penal. Então você tem que começar a observar durante o seu estudo ali nas questões, na leitura da lei, quando é que as matérias conversam entre si, porque isso tem cheiro de questão de prova
A FGV já está sinalizando que ela vai e pode fazer isso. Então esteja preparado para encarar uma questão que às vezes tem mais de uma matéria ali dentro, mais de um conteúdo ali dentro. Inclusive é assim que eu treino os meus alunos lá no método 5P. Eles já estão se acostumando a fazer questões mescladas, a estudar mais de uma matéria e mais de um assunto no mesmo dia. Eles não estudam o direito de forma segregada, porque eu quero que eles estejam preparados para essa habilidade aqui. E essa habilidade da interdisciplinaridade também vai ser cobrada na sua segunda fase, né? De acordo com o item 3.5.1, você tem também aqui, ó, essa palavra destacada em negrito. A FGV fez questão de destacar aqui no edital, que também pode cobrar uma questão interdisciplinar. Por exemplo, mandado de segurança em direito do trabalho. Quando caiu aquela peça que todo mundo ficou chocado achando que mandado de segurança era uma peça somente constitucional e apareceu na prova de direito do trabalho. Isso daqui, a interdisciplinaridade, dá para a FGV o poder de colocar uma questão que cobra um conteúdo não próprio daquela disciplina em si, mas que conversa com aquela disciplina. Então fica ligado nisso. Agora vamos lá para o item 4.1.3, que a gente vai ver o critério de avaliação nessas duas fases. A nota da prova objetiva, a primeira fase, é a soma da pontuação obtida nas questões. Cada questão vai valer um ponto, né? Então a soma do que você obteve no total de acertos ali vai ser a sua nota. E considera-se aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% de acertos para habilitação para a prova prático-profissional, que é a prova de segunda fase. Então, só confirmando, ainda continua a mesma coisa. Você tem que acertar os benditos 40 pontos. Em nome de Jesus, você vai acertar. E sobre a segunda fase, item 4.2.5, o examinando que obtiver a NPPP, que significa nota da prova prático-profissional, igual ou superior a 6 pontos na prova prático-profissional, vedado a arredondamento. Só para você ter uma noção, a peça vale 5 e as questões, são 4 questões discursivas, valem 1,25 cada, totalizando 5 pontos. Então, 5 pontos da peça e 5 pontos das questões, totalizando 10. Mas para passar, você precisa tirar pelo menos 6. E o quinto e último ponto que eu queria tratar aqui com você é sobre o resultado e os recursos, né? Eu vou lá com você para o cronograma de datas que eles disponibilizam aqui embaixo, que já você deve imprimir e colocar na sua geladeira, na sua parede, para ficar antenado em tudo que está acontecendo e ir ticando cada data, né? Então nós estamos aqui, ó, o edital acabou de ser publicado, as inscrições vão abrir, né, de 13 a 21 de maio, mesmo período da solicitação de isenção da taxa de inscrição. Depois você vai ter o resultado dessa solicitação de isenção lá no dia 10 de junho. No dia 11 de junho você pode recorrer contra essa análise da isenção, se eles não liberaram para você e você preencheu todos os requisitos, você pode ali entrar com um recurso e vai sair realmente o resultado definitivo dessa isenção no dia 26 de junho. Se você ainda assim não preencheu os requisitos, né, eles não aprovaram seu recurso, não teve jeito, você ainda consegue reimprimir o boleto e pagar até dia 28 de junho. É o prazo limite para pagamento da taxa de inscrição. Prova de primeira fase dia 28 de julho, só confirmando, de segunda fase 22 de setembro e os gabaritos preliminares dessas provas saem no mesmo dia. Então terminou a sua prova de primeira fase no dia 28 de julho, chegou em casa, esperou um pouquinho, vai sair o gabarito preliminar para você já corrigir e saber se foi aprovado na primeira fase. Isso se mantém igual aqui, pelo menos nesse edital, continua igual, sai no mesmo dia. Na segunda fase, mesma coisa, terminou a sua prova de segunda fase, chegou em casa, é só esperar um pouquinho que no mesmo dia eles soltam o gabarito preliminar, que no caso da segunda fase não é um gabarito, né, de ABCDE. É o espelho ali, o padrão de respostas da FGV, de qual peça você deveria ter dito que era, de quais argumentos você deveria ter usado, quais artigos você deveria ter citado nas questões, na peça, enfim, sai esse padrãozinho bonitinho. O resultado finalzão mesmo, depois de todos os recursos, depois de tudo, o dia da glória, o dia da vitória é 31 de outubro de 2024, onde você vai ser oficialmente advogado com OAB e tudo. E se você ainda não começou a estudar e está perdido aí na sua preparação, não sabe por onde começar, quais matérias priorizar, não tem materiais já prontos, organizados, não tem quem te oriente, quem te direcione, quem te ouça quando você precisar tirar dúvidas, enfim, eu quero te convidar a entrar no Método 5P, que está com as vagas abertas até o dia 28 de junho. Então, até 30 dias antes da prova, eu consigo te receber para te orientar com os melhores direcionamentos para sua aprovação. Lá tem cronograma, lá tem material para você estudar, tem as aulas de metodologia de estudo, tem o meu suporte direto, exclusivo no WhatsApp para os meus alunos, tem toda a estrutura que você precisa
e você já pode startar seus estudos a partir de agora. Na data que eu tô gravando esse vídeo, faltam em média 80 dias para a prova, então se você puder entrar agora, já entre, começa a adiantar o cronograma de 60 dias que tem lá disponível para você executar na plataforma. Quanto antes você começar, melhor, porque aí você consegue distribuir suas metas diárias de estudo para elas ficarem mais leves. E a pressão também de estudar na reta final diminui, né? Então vamos começar agora, você já começa com um prazo adiantado, consegue lidar bem com os imprevistos e aumentar sua chance de aprovação. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui. Hashtag eu vou passar na OAB 41, só se você está comprometido com a sua aprovação, se você realmente vai fazer a sua parte e vai ser aprovado. E assiste esse vídeo aqui que eu também trago outros detalhes sobre a prova da OAB 41, outras informações, outras dicas de estudo e sugestões para você. Um beijo e até a próxima!